Já tá gravando. Você começa? Pode ser. Gravando. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos ao canal Tropa de Idealistas. Eu sou o Sargento Nery. E eu sou o Cabo Ferro. Hoje nós vamos falar sobre empréstimo consignado. Sim, Melo, nós vamos tratar aí dos direitos dos consumidores. Podemos parar e começar de novo? Podemos. Você me chamou de Melo. Oh, cacete. Olha lá, eu tava vendo... Ai, desculpa aí. 1, 2, 3, gravando. Sejam bem-vindos ao canal Tropa de Idealistas. Eu sou o Sargento Nery. E eu sou o Cabo Ferro. E o assunto de hoje é sobre empréstimo consignado. O programa QAP Total começa agora. Isso aí, Ferro. Nós vamos falar sobre os direitos do consumidor e os deveres da instituição financeira. Aquela que presta o empréstimo, aquela que fornece o dinheiro ao consumidor. Então a gente vai estar falando hoje sobre os direitos e os deveres também de quem faz um empréstimo consignado. Geralmente o funcionário público, estadual, municipal, federal, né? Sim, o professor, policial militar, policial civil, guarda civil, o aposentado, né? Aposentado, que aliás é muito... as empresas, os bancos que fazem o empréstimo, eles sempre estão procurando os aposentados, né? Com certeza. Bom, Nery, a primeira pergunta que eu faço, que a gente elaborou aqui, o banco, ele é regulado ou fiscalizado pelo Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a pessoa que faz um empréstimo, ela pode se sentir lesada, se ela se sentir lesada, procurar a defesa do consumidor, o órgão? Sim, pode sim, Ferro. É claro que é uma junção de leis, né? Começando pela nossa Constituição Federal, em seu artigo 5º, e no inciso 32, eu estou aqui na mão até para passar na íntegra aí para os nossos ouvintes, aí, para o nosso público. Então o artigo 5º, inciso 32 fala: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Não, o legislador ele foi tão inteligente que, além do artigo 5º, e nesse inciso, ele também colocou no artigo 170 da Constituição Federal, que diz o seguinte: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. No inciso 5º desse artigo, defesa do consumidor. O STF, inteligentemente, com vários julgados e tornou-se pacífico, ele publicou a súmula 297, que diz o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Então não só a Constituição Federal, mas também os tribunais são pacíficos nesse entendimento. Agora, é importante que as pessoas que pretendem fazer um empréstimo consignado também procurem saber no PROCON se existe já alguma queixa com relação àquele órgão, né, ou àquele banco, porque às vezes já é de costume daquela instituição financeira já às vezes cobrar taxas indevidas, até oferecer seguro, etc. Coisas que obrigam muitas vezes a pessoa que está fazendo o empréstimo de contratar, sendo que ela não é obrigada por lei. Sim, né? E eu estou trazendo aqui também, Ferro, até para ler na íntegra, né, para que nossos ouvintes não tenham dúvidas, o próprio Código do Consumidor. Seu artigo 6º são direitos básicos do consumidor. A modificação das cláusulas contratuais que estabelecem prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Então, qualquer contrato, cabe uma revisão
de cláusulas. Mas para isso o contratante tem que ir lá e pedir para que se faça uma revisão. Sim. O banco por si só não vai atrás. Não vai fazer. E por isso o legislador criou mecanismos, mecanismos de segurança, como a lei federal que versa sobre os descontos de salários de funcionários públicos, pensionistas, aposentados, que é a Lei 10.953, de 27 de setembro de 2004, que alterou o artigo 6 da Lei 10.820, de 17 de dezembro de 2003. No artigo 6º dessa lei, diz o seguinte: os titulares de benefício de aposentadoria e pensão do regime geral de previdência social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, a proceder aos descontos referidos no artigo 1º desta lei, bem como autorizar de forma irrevogável e retratável que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil, por ela concedidos, quando previsto em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS. Parágrafo 5º. Os descontos e as retenções mencionadas no caput desse artigo não poderão ultrapassar o limite de 30% do valor dos benefícios. Da renda, né? Isso já é para os aposentados, do INSS. Agora, essa prática também ela é aplicada aos funcionários públicos, pelo menos na segurança pública, né? Sim. De 30%. Na verdade, não. A instituição financeira, ela, pelo poder que ela tem sobre o salário do funcionário público, por vezes ela penhora. Eu falo que ela penhora o salário do funcionário público. Sim. Porque tem casos que chegam a 80% do salário, a parcela. Eu já vi casos, por exemplo, de 95%. Bastante. Então, é uma prática abusiva, está penhorando. Sim. E o salário, como fala a Constituição, ele tem por si só uma obrigação social. Sim. O salário. Então não pode comprometer, não pode comprometer mais que 30%. E as instituições financeiras têm que obedecer à lei. Agora, uma prática muito comum, antes da gente continuar, algumas instituições elas compram a dívida de outros bancos, outras instituições financeiras também. Ela vai lá, você tem uma dívida de 30 mil reais, eu compro essa dívida com juros, e você financia aqui conosco com juros mais baratos. Isso é importante também da pessoa pesquisar, porque de repente ela paga uma prestação que não está cabendo no bolso dela e na outra instituição vai caber, vai ter um juros menor. Isso no final do ano aí, se você contar no período dos meses, você está economizando um dinheiro razoável, que você pode investir em uma outra coisa, pagar um IPVA, enfim, né? Isso foi bem lembrado. Por vezes os bancos vendem os seus créditos, né? E para escritórios de cobrança. E eu vou deixar um toque, dar uma dica para o nosso ouvinte. A partir do momento que o escritório fez contato para negociar, agora é a hora de fazer uma boa negociação. Porque chegou no limite do banco. Então ele já está passando aquela dívida porque ele já não passou para um terceiro cobrar. Entendi. Exatamente. A dívida vai ficar, mas com 5 anos já tem que fazer a liberação do nome do devedor, do SPC, de todos os órgãos reguladores aí. Então acho que o melhor momento para que se faça uma boa negociação. Só lembrando também, quando a pessoa costuma falar, passou 5 anos, você está limpo, né? Só que naquela instituição financeira, o seu crédito já fica meio que limitado, né? Se você, por exemplo, você tem um empréstimo com um determinado banco, uma instituição financeira, naquele banco, dificilmente você vai conseguir algum tipo de crédito. Existe um termo no mundo financeiro que chama rate. Então o rate ele tem uma numeração que ele fornece às instituições se aquela pessoa é um bom cliente, se ela é boa pagadora ou não, se ela faz muito empréstimo ou não, se ela faz compras.
Então cada instituição, cada pessoa tem o seu rating na instituição. Ah, então eles ficam sabendo. Agora, a questão, o contrato pode ser revisado, isso a gente já falou aqui. Sim, com certeza. Qual que é o máximo que pode ser descontado e de que forma? A gente já comentou alguma coisa de porcentagem, né? Mas eu vou reforçar, o banco ele não pode descontar mais que 30% do rendimento líquido do aposentado. Do líquido, não é do bruto, não, é com todos os benefícios. Isso, é do líquido. O que sobrou do salário, dos descontos necessários e obrigatórios. Aí se faz o desconto de 30%. Tá, e a forma de pagamento aí é tratado com o contratante e o contratado, né? Isso, nós não estamos falando de taxas de juro. Tá. Taxas de juros já é um outro processo que nós chamamos de anatocismo, que é o juro composto, que acaba levando, né, os financiamentos aí a valores 3 vezes mais do que foi, né, financiado. Ok. Aqui quais as legislações que trabalham esse direito, né, que compõem esse direito? A gente já falou da própria Constituição Federal, nós temos outras leis também que amparam, né, o Código do Consumidor. Temos essa lei federal, que eu acabei de ler, sim, que é a lei que foi alterada, né, que é a Lei 10.820, e temos também a Lei 1046 de 1950, antiga, que é a Lei do empréstimo consignado. O empréstimo consignado, ele é regulado por uma lei, que é a 1046 de 50. Agora, Nery, o banco pode cobrar o seguro de vida no empréstimo consignado? Porque eles querem te oferecer de tudo, né? Seguro de vida, seguro residência, e muitas vezes até falam assim, olha, se você não fizer o seguro conosco, ou se você fizer, a gente consegue mais fácil, dá um jeitinho aqui e tal. Isso é crime. Isso é uma prática comum, mas é crime, se chama venda casada. Sim. Por que venda casada? A Lei 1046 de 50, em seu artigo 6º, ela é clara em dizer que não precisa do seguro, não é que não possa ser feita, não precisa. E para que o nosso público entenda e conheça, eu vou ler o artigo na íntegra. Ó, Lei 1046/50, artigo 16. Ocorrido o falecimento do consignante, ficará extinta a dívida do empréstimo feito mediante simples garantia da consignação em folha. A Lei 10.820/2003 não aborda sobre a morte do consignante, ou seja, não revogou expressamente ou tacitamente esse artigo. Então ele prevalece. A então, dívida é extinta. É extinta. Agora, até é interessante, eu ia perguntar para você exatamente sobre isso, você já respondeu. A gente vai marcar uma pauta depois para falar de outras dívidas que o falecido deixa. Eu acho interessante esse assunto. Outras dívidas, os herdeiros assumem essas dívidas, têm responsabilidade? Acho que é um assunto interessante para a gente falar. Né, posso até dar uma explanada rapidinho? O que acontece? Existe o espólio. Sim. Então suponhamos que o espólio, né, que é a herança, seja de 100 mil reais. Ok. E o falecido tem uma dívida de 50 mil reais. Então será descontado 50 mil reais do espólio para pagar as dívidas, tá? E os outros 50 mil dividido para os herdeiros. Agora me diz uma coisa, essas dívidas que já tenham protestos. Não, ou não? As dívidas vencidas e contratuais. Entendi. Então ela tem que ser quitada, né? Sim. É claro que se tiver parcelas a vencer, vai ter que ser descontado. Porque tudo isso tem um trâmite, demora, né? Porque às vezes, por exemplo, a pessoa que faleceu, ela tinha dívida com cartão de crédito. Então o cartão de crédito ele vai fazer o quê? Começar a mandar cobranças. Não pode. Não pode. A partir do momento que abriu o inventário, chama-se os credores. A partir daí congela a dívida. Okay. Tá? Um engano, um equívoco de muitos é o seguinte: e quando aquela pessoa não tem patrimônio, não deixou espólio, não deixou herança, mas deixou dívida? Deixou dívida. O seu herdeiro natural tem a obrigação de quitar essa dívida? Não. Ele não pode pagar com o patrimônio dele a dívida que
essa pessoa deixou. Seu ente deixou. É claro que se ele deixou a herança, aí sim é descontado esse valor. E por isso, precisa tomar muito cuidado, porque o banco não é bobo. Sim. O jurídico do banco também não é bobo. Então o que ele vai querer? Ele vai querer entrar nesse espólio, nessa divisão, para receber o valor do empréstimo consignado. Aí vem a importância de conhecer a lei. O banco não tem direito de receber esse valor quando for empréstimo consignado. Porque a própria lei fala que o consignante vindo a falecer, a dívida está extinta. Informação importante, né? Inclusive parece que até, depende do contrato, a questão de imóveis, tem imóvel financiado, em alguns casos também, a pessoa que é responsável, né, pelo contrato, a dívida cessa. Mas é assunto interessante, a gente pode, numa outra oportunidade, comentar muito mais sobre esse assunto. É isso, né? Por hoje. Isso. E a única coisa que eu acho que nós precisamos deixar nosso público, que faça prevalecer seu direito. Essa revisão contratual só tem uma forma, via judiciário. O banco ele não faz a negociação, até porque o gerente ele é limitado pelas plataformas a fazer. Mas judicialmente os tribunais estão sim concedendo essa revisão contratual e fazendo com que o banco cobre 30% do líquido. Ok. Então, pessoal, a dica de hoje no programa QAP Total foi sobre empréstimo consignado. Para você que tem mais dúvidas, pode mandar para nós a pergunta por e-mail, que é o programa qaptotal@gmail.com, ou através dos nossos perfis do Facebook, que é facebook.com/rubensneri e facebook.com/Alessandro Ferro. Também temos a página do programa, que é facebook.com/QAP Total. Manda lá a pergunta lá privada, inbox, né, no privativo, e a gente responde para você, tá bom? Esse foi mais um programa do QAP Total, do Tropa de Idealistas. Nós encerramos por aqui. Tenham todos aí um bom dia, uma boa tarde.